Olá, boa noite. Estamos aqui mais uma vez para, em dia de culto, dentro da nossa agenda, compartilharmos a palavra do Senhor. Então, logo às 19 horas, nós cremos que alguns queridos estarão entrando aí ao vivo para nos assistir e ouvir mais uma palavra do Senhor nessa noite, em tempos de isolamento e distanciamento social. Estamos procurando estarmos mais perto do Senhor, e é nessa perspectiva que nós estamos aqui mais uma vez nessa noite a transmitir uma porção da palavra do Senhor para as nossas vidas. Já vemos aí, pessoas já se conectando. Que Deus esteja abençoando a cada um dos nossos queridos. Vi ali, já reconheci a nossa irmã Messia. Boa noite, Messia. Boa noite, Eliette, Daniel. Boa noite aos nossos queridos. Que Deus abençoe. Graça e paz. Deus derrame graça, favor dos céus sobre as nossas vidas. Nos fortaleça, dirija e conduza os nossos passos nesses dias. E lembrando que hoje é dia de culto, separado para cultuarmos ao Senhor. E talvez agora, nesse tempo, a nossa irmã Elizabeth, Beth, Raimunda, graça e paz, irmã Raimunda, Nilta, graça e paz. E entendemos, queridos, que apesar de estarmos na nossa zona de conforto, em casa, nós temos que continuar buscando ao Senhor. Boa noite, Eliette. Deveremos continuar, então, no mesmo espírito de louvor, de adoração. Essa é uma oportunidade que Deus tem nos dado, claro, para buscarmos a sua presença de modo intencional. Então, meus amados, queridos irmãos, nós essa noite, como combinado da última vez, na segunda-feira que estive conversando com os amados, que nesta quarta-feira conversaríamos sobre Hebreus capítulo 6, e é um texto que compreende do verso 4 ao verso 8. E aí, Davi, como é que vai, Davizão? Tudo tranquilo, na paz? Boa noite aí, meu querido. Então, nós estaríamos compartilhando sobre esse texto. Rogério, meu primo, graça e paz. E é um texto, irmãos, um tanto quanto complexo. Tem algumas linhas de pensamento sobre ele, de interpretação, de exegese. E a gente precisa, então, de uma maneira bem honesta e respeitando aqueles que pensam diferente acerca do texto, a gente está tratando com respeito a cada um dos queridos, mas trazendo também, nesse momento, a luz sobre esse texto, de modo que a gente possa, nessa noite, sair com uma compreensão mais clara sobre ele. Essa é a nossa intenção nesta noite. Como é culto, eu quero orar agora a Deus, rogar os paternais cuidados dele sobre a nossa vida, e aí a gente já entra exatamente no nosso estudo hoje. Bendito Deus e maravilhoso Pai, nós te agradecemos por tamanha bondade, pelos cuidados paternais do Senhor para com cada um de nós. Te louvo pela vida daqueles que estão ligados, que estão, meu Pai, assistindo, e que ao mesmo tempo estão, ó Pai, com o coração aberto para receber da parte do Senhor a palavra do Senhor, para edificação de cada um de nós. Meu Pai, que o Senhor, por graça e misericórdia, como falaste ao meu coração, fale também ao coração dos meus queridos, amados, conhecidos, amigos, irmãos em Cristo Jesus, de modo que todos nós, ó Pai, de maneira responsável, meu Pai, e respeitosa, possamos, meu Deus, crescer e amadurecer mais um pouco nesta noite.
Pedimos perdão pelos nossos pecados, baseados no sacrifício de Jesus ali na cruz do Calvário, sem o qual nós nunca teríamos acesso ao trono da graça do Senhor. E por isso, nós estamos aqui na tua presença, ó Deus, rogando em nome de Jesus também perdão pelos nossos pecados, para que o nosso culto seja aceito pelo Senhor e possa chegar até as tuas narinas como aroma suave nesta noite. Assim nós te oramos, agradecidos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Isso mesmo, irmã Beth, Hebreus capítulo 6, está a partir do verso 4. A irmã Helena está longe da gente, mas está conectado com a gente, né, irmã Helena? Bom demais ter a senhora aqui conosco. Bem, queridos, esse texto, Dilma, um abraço, Dilma, Deus abençoe, irmã Dilma. Queridos, então, como eu já falei antes, é um texto complexo, complicado em sua interpretação. Temos pelo menos dois pensamentos majoritários aqui, pensamento do lado calvinista e o pensamento do lado arminianista. Então, nós temos dois pensamentos aqui, que dividem esse texto aqui. E li alguns livros, alguns comentários, ouvi pregadores como o reverendo Hernando Dias Lopes, Augusto Nicodemos, Leandro Lima, também pregando sobre esse texto, e comentários escritos e também alguns artigos. E encontrei um que me chamou muita atenção, e ele, embora seja sucinto, mas muito claro, ele está disponível aí também no site Monergismo, e é do reverendo Moisés Bezerril. Então, está à disposição de todas as pessoas. E lá ele está tratando, então, desse texto com o seguinte tema: o pensamento do reformador João Calvino e de Matthew Pullen. Né? João Calvino foi um reformador, então, na Reforma Protestante, né? E Matthew Pullen foi um pastor, um puritano do século já posterior, do século 17. Então, baseado no pensamento desses dois expoentes, um reformador e um puritano, é que ele fez então uma avaliação e escreveu esse artigo, o reverendo Moisés Bezerril. Então é um texto muito bom e eu vou basear mais nele, tá? Então, nesse texto desse pastor que fez esse comentário. Bem, então vamos lá ler o nosso texto essa noite. Hebreus capítulo 6, 4 ao 8. Primeiramente diz o seguinte: é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que, de novo, estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus e o expondo à ignomínia, ou seja, a vergonha. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aqueles por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição. E o seu fim é ser queimada. Pronto, esse é o nosso texto. Boa noite, Serginho. Graça e paz, que Deus abençoe. Depois nós estaremos lendo mais alguma coisa. E o tema nosso hoje dessa mensagem é a queda dos iluminados e a total impossibilidade da renovação destes. A queda dos iluminados e a total impossibilidade da renovação destes. Bem, queridos, os calvinistas, é uma pergunta para a gente. Quem são estes iluminados que esse texto fala, relata aqui? Este texto está falando sobre a perca da salvação? É possível se perder a salvação?
Não é? Essas são as perguntas para um calvinista, que um calvinista chega e faz sobre esse texto. Quem são estes iluminados? Este texto está falando sobre a perca da salvação. É possível mesmo você, crente que é salvo em Cristo, perder a sua salvação, estar encaminhado para o céu e de repente ser desencaminhado do céu e ir para o inferno? Será que isso é possível? Veja que o assunto é um pouco espinhoso, né? Então, dependendo do ponto de vista. Para mim, é claro, não tenho problema nenhum com esse tipo de assunto, mas para alguns, não é, a chapa esquenta. Boa noite, graça e paz, Clonice. Aí vem os arminianos, uma pergunta para eles. Como é viver dentro dessa trincheira de total insegurança acerca da salvação? Como se administra isso no dia a dia? Hoje estou salvo, amanhã estou perdido. Estava salvo alguns minutos atrás, pequei, agora estou perdido. Como se administra isso na mente dos arminianos? Então tem também essa pergunta nesse texto. É espinhoso, a chapa esquenta. Para mim está tranquilo, tá? Para mim está tranquilo, não tenho problema nenhum quanto esse texto, mas quero então trazer essa palavra nessa noite com muito respeito a quem pensa diferente, mas trazendo essa reflexão. E para os que acreditam na segurança da salvação em Cristo Jesus, como se administra isso no dia a dia, visto que está salvo? Como se dá continuidade da vida? Qual o nível de responsabilidade nesse aspecto? Como uma pessoa que assim pensa deve viver? Ora, queridos, e já chamando então a atenção nossa e usando as palavras do reformador João Calvino, ele diz que um salvo, ou as características de um salvo, pelo menos de um modo muito sucinto e muito raso. Tem duas coisas que caracteriza um salvo, que ele deve carregar na sua vida. É a vida de santidade e de trabalho para o Senhor. São duas características que não pode faltar na vida desse crente, não é? Santificação e trabalho, tá? É básico isso, é o beabá, é o abecedário. Vamos lembrar aqui do que já falamos. Nós temos nessa quarentena falado por muitas vezes sobre Hebreus. E eu tenho então chamado a atenção dos queridos irmãos e pregado nesse texto. Vamos pregar domingo novamente nessa carta. E nós estamos ainda aqui no capítulo 6, né, nessa quarentena. Vamos lembrar que falamos que Jesus é maior do que os anjos, é o que fala essa carta. Que ele é maior do que os sacerdotes, é o que fala nessa carta, que ele é maior do que Moisés, é o que fala também, que é maior do que a casa, não é, que Moisés serviu, na casa que Moisés serviu, que era no tabernáculo, porque Deus é maior e criador de todas essas coisas, juntamente com o seu Filho, Jesus Cristo. Então é maior do que tudo e do que todo. Já dá para a gente ter a dimensão do capítulo 1 até o capítulo 6, né? Para a gente ter um pouco de noção do que o autor está querendo dizer então. E aí o nosso tema, para quem entrou agora, Ítalo, é a queda dos iluminados e a total impossibilidade da renovação deste. Primeiro, a pergunta então que se faz aqui é: que queda é esta que o autor está falando? Primeira pergunta, que queda é esta? Será que esta queda dos iluminados nesse texto aqui, será que é aquele pecado que a gente resvala os nossos pés? Não é? Será que é uma mentira que porventura, não é, aconteceu, a gente errou, falhou, falou uma coisa que não deveríamos ter falado, falamos uma coisa sem saber o fundo da verdade daquilo? Será que é o pecado da queda da produtividade espiritual, que a gente chama de esfriamento espiritual? Será que é a queda pelo pecado do não congregar na igreja, de não estarmos firmes,
de não sermos fiéis com os nossos compromissos que a gente assumiu no tempo da nossa declaração de fé, da nossa profissão de fé, do nosso batismo? Será que é isso? Será que quando nos afastamos da comunhão, deixamos de participar da comunhão? Será que esta queda aqui que ele está falando, que é a queda por um pecado moral? Que queda é esta? Então, a pergunta que a gente faz aqui é: que queda é esta dos iluminados que ele está falando aqui nesse texto? Que é uma queda de tal forma que é impossível eles serem renovados para o arrependimento. É impossível, então, eles receberem ou terem, né, a salvação de volta. Esse é o teor. Que queda é esta? Se for algum desses pecados que relacionamos agora acima para trás, estamos todos perdidos, queridos, porque em algum momento nós já erramos na nossa vida, ou não? Ou você nunca errou? Ou você nunca falhou? Ou você nunca fez uma coisa da qual você se arrependeu amargamente? Não é? Então, se é esse pecado, entre aspas, que é o pecado corriqueiro, que a gente chama do pecado comum, que na verdade não existe, mas só para ficar mais claro aqui a nossa linguagem, mais acessível, se for esse tipo de pecado, então, queridos, nós já estaríamos cortados, então, do rol daqueles que são salvos em Cristo. Então, em primeiro lugar, respondendo essa pergunta, não cremos que seja esse tipo de pecado. Claro, deve ser alguma coisa muito mais séria e coloca sério nisso. E vejamos alguns exemplos da Bíblia. Você lembra de Davi quando pecou com Betseba, né? Ou Batseba, como queira chamar? Você lembra de quando ele fez um recenseamento, um censo, que foi de maneira arbitrária, em desobediência ao Senhor? Custou caro esses pecados para Davi. Veja o que Jacó fez também, de maneira pecaminosa, não é? Tomou então a primogenitura ali do seu irmão Esaú, não é? Armou juntamente com a sua mãe, e a sua mãe armou juntamente com o seu filho. E ali tomaram, então, a primogenitura. Não estou entrando no aspecto teológico aqui, já é outro assunto para outro dia, para outro momento. Você lembra de Manassés, um dos reis de Judá, e na minha linha de pensamento, o mais perverso de todos? Pois bem, meus irmãos, Davi, Jacó e Manassés, esses três que eu usei como exemplo aqui, foram perdoados. Acredito que eles foram salvos por Cristo Jesus, pelos méritos do sacrifício de Jesus. Com isso, meu irmão, eu não estou dando licença aqui que devemos pecar como eles, mentir como Jacó, ser intransigente como Davi, pecar no pecado moral da prostituição ou do adultério como Davi, e pecar frontalmente contra Deus, como fez Manassés. Longe de nós isso, pelo amor de Deus, longe de nós. O que eu quero dizer é que eles todos foram perdoados, né? Mas o termo que o autor está usando aqui nesta carta, ele usa a palavra impossível. É impossível esses serem renovados para o arrependimento. Vemos aqui, queridos, que queda mais drástica é esta? Vejamos um problema semelhante que estava acontecendo na comunidade dos Gálatas, que aí a gente vai pegando o contexto próximo e o contexto remoto, como estamos fazendo aqui, para a gente ir inteirando do assunto. Então veja que os Gálatas queriam voltar ao cumprimento da lei pela circuncisão. E Paulo foi taxativo com eles, não mediu palavras, e foram tão duras para os Gálatas quanto estas do autor da carta aos Hebreus para esta comunidade. Então Paulo não mediu palavras para chamar a atenção desses irmãos.
E veja lá em Gálatas capítulo 5, queridos, no verso 1 ao 4, o que diz, visto que hoje é estudo, tá? Gálatas 5, verso 1 ao 4. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Veja que é um retrocesso, é virar as costas. Verso 2, eu, Paulo, vos digo que, se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Paulo taxativo, se vocês fizerem isso, vocês estão pecando contra o Senhor, virando as costas para o sacrifício de Jesus. Veja o verso 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Se vocês fizerem isso, se deixarem circuncidar, vocês voltam para a lei e estão obrigados a cumpri-la toda. E aí o verso 4, de Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Vocês caíram, abandonaram a graça do Senhor. Veja que Paulo é forte, taxativo nessas palavras. Veja capítulo 3 de Gálatas, verso 10 também, irmãos. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo da maldição, ou de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las. Sabe por quê, queridos? Porque ninguém consegue cumprir a lei, por isso que está debaixo da maldição. Ninguém consegue cumprir a lei cabalmente. Aí eu faço um adendo aqui. Quando Deus criou Adão, deu uma lei. Era possível, então, Adão obedecer e viver pela lei, por obediência a essa lei. Mas depois que Adão pecou, é impossível a qualquer um de nós agora vivermos pela lei. Por isso que ele diz que está debaixo de maldição, porque já está condenado. A lei não salva. A lei, pelo contrário, aponta dizendo que somos pecadores, está apontando para o nosso pecado e chamando a gente de pecador. Sempre a lei vai apontar e dizer, você é um pecador, você errou de novo, você pisou na bola de novo, você resvalou os seus pés de novo, pecou novamente, você é um pecador. Este é o papel da lei. Então esse texto aqui de Gálatas, tanto capítulo 5 e Gálatas como um todo, queridos, é um livro, uma carta que dá pé para a gente compreender essas coisas que a gente acha às vezes difíceis de compreendermos. O problema dos Gálatas e dos Hebreus era a anulação da promessa e da fé. Veja Romanos 4,14. Pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa. Veja, queridos, não tem como a gente não compreender isso aqui, pois se os da lei é que são os herdeiros, anula-se a fé e cancela-se a promessa, porque a gente é salvo pela fé baseado nessa promessa. E aí Paulo chama então também os romanos, a atenção deles, então cancela. Se os herdeiros então da salvação são os da lei, então para que fé? Para que acreditar nessa promessa? Deixa isso de lado, abandona, anula. Veja só, queridos, a profundidade disso. Veja que a questão, queridos, aqui é muito mais séria. Envolve no mínimo aqui duas coisas. Presta atenção. Ira de Deus e ausência de perdão. Esse contexto aqui de Hebreus, de Gálatas, de Romanos, envolve duas coisas muito sérias. Ira de Deus e ausência de perdão, porque ele diz que é impossível
E veja que os Gálatas estavam virando as costas para Cristo. Dando as costas para Cristo e dizendo, olha, isso aqui não nos serve. Nós queremos mesmo a velha lei, a velha religião, porque eu falei naquele dia com os queridos que a gente gosta daquilo que é palpável, daquilo que a gente vê, daquilo que a gente manipula, graça, fé que a gente não vê, Cristo que a gente não vê. É muito difícil. Olha só, era isso que eles pensavam. Não é? O que João Calvino entende então, queridos, da condição destes de quem o autor falava, não era que era uma fé falsa, e sim uma falsa conversão, que eles nunca foram convertidos verdadeiramente. Agora começa a lançar luz. E tanto alguns teólogos e comentaristas desse texto, quando se faz a exegese desse texto, não dá para tirar todas as conclusões necessárias apenas em cima da exegese desse texto, visto que tem algumas palavras aqui, alguns verbos, que são usados somente aqui em todo o Novo Testamento, não tem em outro lugar, só tem aqui nesse capítulo 6, exemplo, verso 6. Então, João Calvino diz, então, os comentaristas acerca disso, que tanto ele quanto Mateu Pulli entenderam que não bastava fazer a exegese em cima desse texto, tinha que ver o contexto posterior desta comunidade. E aí sim, depois se desenrolou, né, e se viu, né, algumas coisas acerca, então, desta comunidade, que traz, então, essa luz que eles não tiveram a fé verdadeira. Eles, ou apesar, não foi uma fé falsa, foi uma conversão falsa, tá ok? Então, o que João Calvino fala, ou falava, não era de uma falsa fé, e sim de uma falsa conversão. Então, como entender este termo iluminação? Né? Já que disse o texto aqui, que nós lemos, queridos, que eles foram iluminados. Não foi isso que a gente leu? Que eles foram iluminados? Nós acabamos de ler isso lá no início. E aí eu quero trazer para vocês, baseado também nesse artigo, Marcos capítulo 4, versos 14 ao 19. Vai lançar luz também, como eu li, tanto Gálatas quanto Romanos, não é? E agora Marcos capítulo 4. Você lembra da parábola do semeador? Bacana, lembra, né? Isso é bom então. E a gente vai usar ela agora nesse instante. Marcos 4, 14 a 19. Diz o seguinte: o semeador semeia a palavra. São estes os da beira do caminho, presta atenção, onde a palavra é semeada. E enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada neles. Primeiro grupo. Segundo, está no verso 16. Semelhantemente são estes os semeados em solo rochoso. Segundo, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, em lhes chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Terceiro grupo, vamos lá, verso 18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. 3 grupos e 3 razões. Todos os 3 grupos receberam a palavra, correto? Entenderam bem aí? Todos os 3 grupos receberam a mesma palavra, receberam então a mesma semente. Teve o grupo da beira do caminho, Satanás veio e tirou.
Teve o segundo grupo, solo rochoso, mas a angústia ou a perseguição, não é, que veio por conta da palavra, como eles não tinham raízes, então também não suportaram, abandonaram. Mas também tem aquele grupo que foi o dos espinhos, né, que foi lançado ali entre os espinhos, a semente. Mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo, lutando com essas coisas do evangelho, contra essa semente, sufocaram então a palavra, ficando ela infrutífera. Veja só, queridos, todos eles receberam a mesma palavra, foram solos diferentes, em condições diferentes, mas a mesma palavra. Mas todos os três. E aí o segundo grupo diz que eles receberam, e receberam com alegria, está no verso 16 aí, Marcos capítulo 4, verso 16. Receberam com alegria, está escrito, mas também não permaneceram. Então, queridos, o que significa então esta iluminação? Não foi coisa pouca que eles receberam. Eles receberam muita coisa da parte de Deus. Receberam a palavra, receberam a semente. 3 grupos, queridos, que a semente não permaneceu. Uma Satanás tirou, outra angústia, perseguição veio e abandonaram a fé, não quero saber disso, pensei que, né, o cristianismo era diferente, me converti, pensei que não ia ter mais perseguição, mas a perseguição veio, isso eu não quero. Vem aqueles que pensaram que vinham para a igreja, né, para o evangelho e iriam ser ricos, agora vou ter uma casa no Lago Sul, mas não é bem assim, eu estou morando no Lago Azul, e essas promessas, tal. Abandonaram também. Veio o quarto grupo agora. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Que você seja desse que recebe a palavra e frutifica a 30, a 60 e a 100 por um. Que você seja essa boa terra em nome de Jesus. Queridos, uma aparente conversão, então, é o que Calvino chama, não é uma fé falsa, é uma falsa conversão. Então foi isso que aconteceu, tanto aqui nesse texto, né, de Marcos, quanto no texto aos Hebreus. Uma falsa conversão, mas de fato foi um estado de alegria, de convencimento, confundido com a verdadeira conversão. Se nós estivéssemos lá nessa comunidade, víamos eles falando como crente, ouvindo como crente, participando dos trabalhos da igreja como crente, se vestindo como crente, talvez muito participativo, de modo que a gente jamais desconfiaria da fé genuína e verdadeira desses irmãos. Por quê, queridos? Porque tudo parecia que ia bem na vida desses queridos. Mas não era uma conversão verdadeira. Eles não tinham se convertido verdadeiramente. Não houve regeneração, foi apenas um momento e de pouca duração, conforme Marcos capítulo 4. A regeneração é obra do Espírito, é quando ele imputa dentro de nós, ou seja, planta a santa semente no profundo do nosso coração. E aí não tem mais como arrancá-la, pode ser que até ela demore a germinar, mas nunca vai ser retirada. Algo que precisamos entender, queridos, é que a conversão não nos deu novo corpo, embora novo espírito, que é o Espírito de Deus na nossa vida, mas o corpo, a carcaça continua a mesma, da onde a gente luta contra a carne contra o espírito. Gálatas de novo. Há essa guerra constante, de modo que teremos que lutar contra o pecado todos os dias e o dia todo até o findar desta vida. E à medida que a gente for se consagrando mais, a gente vai tendo mais autonomia e uma vida de santificação e que agrada a Deus. Como diz o reverendo Leandro Lima sobre esse texto acerca de Judas,
tão próximo do Salvador, mas tão longe da salvação. Como citado pelo reverendo Hernando Dias Lopes sobre alguns companheiros de Paulo, 2 Timóteo 4, 9 e 10, que diz: procura vir ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Alexandre o Latueiro causou muitos males também a Paulo nesse mesmo capítulo. Tão envolvidos com a obra do Salvador e tão longe da salvação. Judas, tão perto do Salvador, tão longe da salvação. Demas e Alexandre o Latueiro, tão envolvidos com a obra do Salvador e tão longe da salvação. Veja como isso é sério. E João também, 1 João 2,19, diz que saíram dentre nós, mas não eram dos nossos, porque se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. Então tem alguns que saem, queridos, deixam mesmo porque nunca foram, não é do Senhor. Agora, queridos, para caminhar então para a nossa conclusão aqui. O nosso tempo, então, já está caminhando aí, como eu comecei o estudo 7 e 19 e 5, 19 e 6, mais ou menos. Então, nós já queremos caminhar para os finalmente. Então, por que e eu, muito mais agora, lendo esse texto e vendo alguns comentários, mas é uma percepção também, dentro dos estudos feitos, que o que me dá uma certeza de que Paulo estava falando para um grupo diferente daqueles que estavam ali recebendo a leitura desta carta, é o verso 9 do capítulo 6 de Hebreus. Veja o que diz para a nossa entendimento. Quanto a vós outros, todavia, ó amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação. Quanto a vós outros, ou seja, Paulo agora deixa esse grupo que ele estava falando, Paulo não, desculpa, o autor aos Hebreus, deixa esse grupo agora, do verso 4 ao verso 8, deixa eles de lado agora, e aí passa para o grupo, agora veja como ele chama agora, quanto a vós outros. Então, ali era outro grupo, correto? Eu entendo, pelo que eu tenho lido e entendido, então o escritor aqui estava falando, já com um grupo para quem estava a carta. Deixou esse grupo, que era um grupo, outro que tinham abandonado, ou que estavam pretensos a abandonar. E aí Paulo diz, quanto a vós outros, todavia, amados, estamos persuadidos das coisas que são melhores pertencentes à salvação. Que coisas que são melhores e pertencentes à salvação, queridos? A fé salvadora, a justificação, a santificação, a regeneração, conversão ao novo nascimento, adoção, vida com Deus hoje e sempre, a perseverança nossa nos caminhos do Senhor. Então isso são coisas melhores que ele diz no verso 9, para a gente compreender o que está para trás. Então, sem a gente pegar esse contexto próximo, remoto, esse contexto dentro do texto aqui, no contexto seguinte, na perícope seguinte, a gente não entenderia que o autor aqui está falando para um grupo que está permanecendo ainda, por mais frágil que esteja, mas está permanecendo, e ele diz, chama atenção para que eles permaneçam, então, nas coisas melhores, que eu já citei o que seria essas coisas melhores. E aí, o autor, então, dá esse entendimento e essa compreensão para nós, para não ficarmos enganados, queridos, quanto a essa questão. Perde ou não a salvação? Então, voltando lá, é impossível, pois, aqueles que uma vez foram iluminados, o que significa? Receberam a luz do Senhor, como a terra que recebeu a semente. Nasceu, mas não prosperou, ok? Então, uma vez que foram iluminados, receberam a luz, mas essa luz, queridos, não se projetou dentro deles. Receberam, foram iluminados, chegou a ouvir a luz, viram a manifestação graciosa do Senhor e provaram um dom celestial. O que é? Viram os
efeitos da salvação, o quanto é maravilhosa essa alegria da salvação, e se tornaram participantes do Espírito Santo do Senhor. Quem sabe muitos desses não receberam milagres, quem sabe muitos desses não foram curados. Por isso que eu insisto, queridos, milagres não é a fonte da conversão, nem diz respeito à conversão, porque receber milagre o ímpio pode receber, o incrédulo pode receber, sem nunca ter sido salvo, ou sem nunca receber a salvação, e ainda assim cheios de milagre para o inferno. Então se tornaram participantes do Espírito Santo de Deus, viram a alegria, viram a manifestação dos dons, estiveram juntos ali, provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro, experimentaram de tudo isso, experimentaram dessa luz, experimentaram do dom celestial, experimentaram do Espírito Santo, provaram a boa palavra, os poderes do mundo vindouro, da época apostólica, viram os movimentos sobrenatural, receberam ali milagres, mas estes nunca se converteram de fato e de verdade. Esta, queridos, então, é a interpretação para esse texto que desde o início eu estava falando que é difícil. Mas eu acredito, então, que pelo verso 9, a ligação, quanto a vós outros, todavia, ó amado, estamos persuadidos das coisas que são melhores e pertencentes à salvação, ainda que falamos dessa maneira duro. Verso 10, porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciaste para com o seu nome, pois servis e ainda servis aos santos. Lembra quando eu falei de Calvino lá? Que para ele, né, uma das características do salvo é o trabalho e a santificação. Olha aí, verso 11, desejamos, porém, continue cada um de vós mostrando até o fim, ou seja, perseverança dos santos, a mesma diligência para a plena certeza da esperança. Ou seja, sejam perseverantes até o fim. Por quê? Porque vocês são salvos em Cristo Jesus. E salvo não perde a salvação. O salvo, queridos, pode esmorecer na fé? Sim. O salvo pode, às vezes, deixar a igreja e ir por ermos caminhos? Pode acontecer. Pode acontecer. Casos que nós vimos, citamos na Bíblia. Sim, pode acontecer. Agora é um salvo que precisa ser resgatado lá do mundo novamente. Perdeu a salvação? Não. Perdeu o privilégio da comunhão. Perdeu o privilégio da comunhão com Deus. E pelos seus pecados, pastor, vai sofrer. Vai ter consequências sim. Vai ter grandes consequências sim. Creio assim. A espada não saiu da casa de Davi, conforme Deus prometeu para ele, depois do pecado com Batseba. A espada cortou, miudinho, ali em pedaços, o coração de Davi, queridos. Por conta do seu pecado, sim. Por isso que a gente não incentiva o pecado, por isso que a gente incentiva a santificação, uma vida mais próxima com Deus. E foi isso que depois dessas duras palavras do verso 4 ao 8, ele começa no 9 chamando a atenção, e todos esses outros versículos até o verso 12, dizendo para eles permanecerem, serem diligentes para a plena certeza da esperança, não esmorecerem na fé, na perseverança, embora pode ser que algum dia aconteça comigo, contigo, ou quem sabe já aconteceu com nós todos. Você perdeu a salvação por isso? Não. Você perdeu privilégios, mas não a salvação. Porque, queridos, salvação em Cristo, para entendermos melhor, queridos, conforme João, e aí eu quero fazer essa leitura para a gente concluir. João capítulo 6, verso 37 diz: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E o verso 39 diz: e a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu o ressuscitarei no último dia. Todos aqueles que foram dados por Deus a Jesus Cristo, Ele nunca vai abrir mão deles. Nunca. Está seguro, está salvo em Cristo Jesus, e Ele prometeu ressuscitar a gente no último dia. E o verso 40 diz:
De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Respondeu-lhe Jesus, 43 aí, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no outro dia. Todos aqueles que Deus deu a Jesus, só vão a Jesus porque o Papai do céu deu a Jesus. E se foi dado a Jesus, está salvo em Cristo Jesus e serão ressuscitados. E o verso 45 está escrito nos profetas: e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que da parte do Pai tem ouvido e aprendido, esse vem a mim. Queridos, encerrando então, não é? Dentro desse texto está falando que pode perder a salvação ou não? Não, esse texto não está falando que pode perder a salvação. Não está falando de uma fé falsa, mas de uma falsa conversão. Então essas pessoas para os quais o autor dessa carta estava apontando e exemplificando, olha esses aí, olha a história deles, para eles não tem jeito. Mas não tem jeito por quê? Porque viraram as costas, não quiseram o dom da salvação que é em Cristo Jesus. Eles rejeitaram, viraram as costas e disseram: não é isso que a gente quer, não queremos. Então para esses é impossível o arrependimento. Como pecado contra o Espírito Santo de Deus. É impossível, queridos. Então a blasfêmia ter também perdão. E esse é um tipo de blasfêmia, a gente virar as costas para Jesus Cristo. Ter o entendimento, eles foram iluminados, experimentaram da palavra, do dom celestial, dos milagres, de tudo que um crente pode experimentar. Experimentaram mais profundamente. E eles viram as costas e dizem: não é isso que a gente quer. Não é esse Jesus que a gente quer. A gente quer o judaísmo. A gente quer a velha religião. É impossível, queridos. Para eles não tem oportunidade de arrependimento. Porque eles pisaram, quando eles voltam para sacrificar, eles conheceram a verdade e voltaram para a velha religião, para sacrificar de novo carneiro, cordeiro, novilho, eles estavam dizendo: a gente prefere isso do que aquele. A gente prefere a ovelha que a gente manipula do que o Cristo que morreu e ressuscitou. Eles estavam pisando no sacrifício de Jesus. Estavam sacrificando ele de novo. E não pode sacrificar o nosso Cristo mais uma vez. Foi de uma vez por todas que ele morreu. Por isso, crente, você está salvo em Cristo Jesus. Aí, queridos, uma irmã na sala de catecúmenos, a irmã Marilene, uma baiana, tranquila, no seu jeito manso e sotaque baiano de falar. Eu ganhei uma Bíblia pequena na quarta igreja presbiteriana de Taguatinga, de uma irmã, e em uma classe de catecúmenos, ou novo convertido era o nome da classe, a classe novos convertidos. Professores, a irmã Marilene, o irmão Júlio e uma outra irmãzinha maravilhosa. Eu estava com o nome dela aqui agora, e é aquele negócio que passa, né, que é a mãe da Ruth. Agora, perdão, né, porque ter esquecido o nome da minha irmã tão amada e querida, mas foi um lapso de memória. A irmã Marilene um dia pediu para nós abrirmos a nossa Bíblia em Isaías 45:17. Eis a razão porque tanto eu falo desse texto. Israel, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Jamais sereis envergonhado ou confundido por toda a eternidade. Aí ela disse muito carinhosamente para mim, apontou para mim, e aí disse: filho, você está com lápis? Estou, irmã Marilene. Em cima de Israel, do ladinho de Israel, você coloca Elso. E aí você vai ler assim, agora, tirando o nome Israel, você vai colocar Elso e veja como fica. Lê para mim, meu filho. Elso, porém, será salvo pelo Senhor com salvação eterna. Jamais serei envergonhado nem confundido por toda a eternidade. Ela disse assim: meu filho, guarde esse versículo para o restante da sua vida.
Está aqui dentro, irmã Marilene, está dentro do meu coração, desde aquele dia, 25 anos atrás, em uma escola dominical, domingo pela manhã, nunca mais saiu do meu coração esse versículo e nunca mais eu esqueci dele. Se hoje eu tivesse essa Bíblia ainda, ou eu dei essa Bíblia para uma pessoa que precisava, se abrir lá, está escrito Elson, porém será salvo pelo Senhor, com salvação eterna. Isso, nós somos salvos, queridos. Não confunda, queridos, resvalar os pés, às vezes deixar a igreja, sair da igreja, não confunda isso. Mas, pastor, como então que a gente vai inferir acerca daqueles que abandonaram de fato e que não tem salvação para eles? Isso aí pertence a Deus. Sabe por quê? Porque é muito parecido, queridos. Se você leu, viu a nossa mensagem desde o início, fez as comparações de quem parece com crente e tem tudo de crente, mas no final nunca se converteu. Certo dia, e eu gosto de contar essa história, contou a irmã Marilene pra gente, lá em um contexto, né? Disse que tinha uma cascavel brigando com um tiu, que a gente chama de texu também. Estavam brigando os dois, cascavel venenosa, picava ali aquele texu, ele ia ali, quando estava começando a esmorecer, ia ali, comia uma batatinha, a raiz de uma batateira ali, comia uma batatinha, e aí se recuperava na sua força, voltava para a briga com a serpente de novo. E assim várias vezes, a serpente picava, ele começava a esmorecer, o tio voltava na batatinha, brigava de novo, era picado, começava a esmorecer, as vistas começavam a ficar cego, voltava ali de novo na batatinha. É certo, queridos, que aquele texu, aquela batalha, conseguiu matar aquela cascavel letal e venenosa. A nossa briga também contra o pecado. A gente tem que comer essa batatinha. A batatinha é a palavra de Deus. É nos firmarmos nessa palavra. Senão seremos enganados, queridos. E estaremos com aquele sentimento: estou salvo, estou perdido, estou salvo, estou perdido. Tenha certeza da sua salvação pelos méritos de Cristo Jesus. Foi Jesus quem morreu na cruz do Calvário. Não foi outra pessoa. Se a salvação dependesse de mim, dependesse de nós, eu te diria com certeza, já estaríamos no inferno. Como não depende de nós, depende de quem morreu, de quem ressuscitou, que é o Senhor Jesus Cristo. Então nós temos a certeza e a garantia. Como nós demos o tema a uma das nossas pregações em Hebreu. A caminhada não é fácil, mas com Cristo a chegada é certa. Amém? Com Cristo você vai chegar. Espero que eu tenha conseguido comunicar a você essa questão dessa dúvida acerca de Hebreus capítulo 6, verso 4 em diante. Então ele não estava falando de perder a salvação. É de um grupo que nunca tinha sido salvo. Embora tivesse recebido tudo que um crente verdadeiro recebe, mais forte. Recebeu tudo. Mas ainda assim, não era salvo em Cristo Jesus. Não tinha verdadeira conversão. Vamos orar então. Bendito Deus e maravilhoso Pai, unido agora com os meus irmãos, meu Deus, que nos assiste nesse instante, e encerrando, meu Pai, esse momento de estudo, espero que pelo Teu Espírito Santo, Pai, o Senhor possa ter lançado luz sobre as mentes, sobre os corações, meu Pai, acerca da certeza da salvação que nós temos por conta de Jesus e em Jesus e tão somente por Ele. Nada de nós, tudo dele, nada da terra, tudo do céu, nada daqui, tudo de lá. E é por isso, ó Pai, que nós não falamos, vou conseguir. Pelo contrário, nós falamos, Jesus já nos deu essa salvação. Não vamos consegui-la, nós já temos em Cristo Jesus. Fortalece-nos, meu Pai, para a glória do Teu santo nome, de modo que a gente viva, meu Deus, com o coração cheio de alegria, e nas nossas tristezas e combate contra o pecado, nós possamos ser disciplinados, meu Pai,
meu Deus, e diligentes e perseverantes. Nós te pedimos força para lutar e poder do Espírito Santo do Senhor para perseverar, hoje e sempre, em nome de Jesus. Boa noite, fiquem com Deus, muito obrigado. Se você quiser compartilhar esta palavra com algum amigo conhecido, está aí no Face, é só você compartilhar o link. Deus nos abençoe e todos os dias às 19 horas alguém tem uma mensagem para você. Boa noite.